Fala galera, aqui quem tá falando é o Corsa mais uma vez. Se você chegou agora, já deixa o like aí no vídeo pra você ajudar aqui no canal, cara. Se puder também você se inscreva aí, porque nós queremos chegar até os 1000 inscritos. Faltam só 999. Então os 1000 primeiros ganharão um acesso gratuito aí ao canal no Telegram, que depois será pago, hein? Hoje eu vou fazer aqui um top 10 melhores podcasts. Eu ia fazer dos top 10 maiores podcasts, mas aí eu teria que fazer por ordem de grandeza e não de avaliação. Eu vou fazer aqui com a minha avaliação, essa é a minha opinião. Se você concorda aí, você deixa o like. Se você discorda, você deixa o like e diz, eu discordo. E põe seu top 10 aí, ou seu top 3 pelo menos, que provavelmente vai ser diferente do meu, porque prometo surpreender, hein? Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, porque esse podcast tá fora da lista dos 10 melhores, mas eu acho ele muito bom, cara. Só que assim, ele é muito bom, muito às vezes também, depende muito do convidado, da forma como os apresentadores tratam, cuidam do programa, né? Apresentam em si e tal. Tem dias que estão mais engraçados, dias que estão menos, que é o podcast, que é o podcast do Di Lopes, cara. Com esse nome pouquíssimo criativo. Di Lopes, que é um cara puta engraçado. Os caras que estão com ele lá também são engraçados, mas às vezes eles pecam muito com os convidados muito... Assim, quando vai comediante, eu acho bom. Eu me amarro em stand-up comedy, mas stand-up comedy, se você for mais fresco. Mas às vezes tem uns convidados tipo, porra, mano, cansou já. Delegado da Cunha, cansou, mano. Mamãe falei, cansou demais, pai. Chega disso. Mas vamos lá então. 10ª posição, podcast Sistema Solari. Cara, o ponto alto desse podcast, e acho que esse é um dos poucos que eu posso falar isso, hein? O ponto alto dele é o apresentador, é o Felipe Solari, cara. O Felipe Solari é um cara que apresenta muito bem, ele vai sempre muito bem preparado, ele tem perguntas maneiras, ele tem histórias maneiras, porque ele era VJ na MTV durante uma época, então ele teve umas experiências assim que é legal quando ele bota pra jogo lá no podcast dele, né? Ele dificilmente papa groselha e é um cara que parece muito aquele cara que talvez seria o seu colega, mas você teria um pouco de vergonha de falar pra todo mundo que seria amigo dele se ele não fosse o Felipe Solari, se ele não fosse famoso, tá ligado? Ele é nerd e tal, mas assim, nerd no sentido mais estudioso da palavra. E parece muito certinho, pelo menos frente às câmeras, né? Ele tem essa imagem de bom moço e tal, não sei o que, fofinho. E por isso o 10º lugar vai pro Sistema Solari. Em 9º lugar, eu vou deixar o Inteligência Limitada daquele cara lá do Mundo Canibal, mano. Esqueci o nome dele. Rogério Vilela. Por quê, mano? O Rogério Vilela, ele conduz bem, na maioria das vezes. Isso aqui é uma crítica minha, mas também eu já vi muitas pessoas reclamando. Às vezes ele não deixa a pessoa falar. Não no sentido de que ele tá conversando junto, cortou aqui uma coisa ou outra, não. O cara tá falando uma coisa, ele vai lá e muda pra um assunto e tu fica, mano, e agora? O cara não vai mais falar o que eu tava ouvindo e agora eu tô morrendo de curiosidade, tá ligado? E um ponto muito bom do Inteligência Limitada são os convidados. O Vilela consegue chamar uma galera legal, o cenário é impecável e o Mandíbula, que é o diretor dele, né? Se assim posso dizer, é o cara que mexe a câmera dele lá, corta as câmeras. Ele é participativo, é um garoto que parece informado, na maioria das vezes, apesar de novo, o cara tem uma presença legal. Então, em 9º lugar, Inteligência Limitada com Rogério Vilela e Mandíbula, tá? E Mandíbula, letra E.
Na 8ª colocação, cara, é um podcast que assim... Porra, eu tô fascinado. E tá em 8º lugar. Ben-Hur, que é o podcast do Bento Ribeiro, que pra mim é um dos caras mais engraçados que eu já vi na TV e na internet. E é um cara naturalmente muito engraçado. E o Yur é Yuri alguma coisa... Não sei dar mais detalhes sobre ele, é um cara esquisito aí. Que é quadrinista, se eu não me engano. Mas eles têm uma química muito boa, cara. E é um podcast muito bom. Talvez depois eu refaça o top 10. Eu faça um episódio comentando sobre o Ben-Hur, que, cara, eles estão de parabéns. É muito engraçado, velho. É muito engraçado. Em 7º lugar, esse aqui eu talvez poderia até colocar abaixo do Ben-Hur, mas tá o mais que 8 minutos do Rafinha Bastos. O Rafinha é aquele cara que todo mundo já conhece. Não necessariamente todo mundo gosta. Eu conheço e eu gosto do Rafinha, na maioria das vezes. Ele é um cara que sempre conta as mesmas histórias? Tá ligado? Tá velho, pô. O Rafinha já é um tiozão. Mas aqui a gente não tem nada contra tiozão. Mas você sabe que o tiozão, ele tem uma limitação. Ele conta a mesma história várias vezes. O Rafinha é o tiozão que quer falar que transa 50 vezes por dia. É o cara brabo. Agora é o cara sensato. Entendeu? Por isso vai ficar em 7º lugar aqui. Os convidados são bons? Não, na maioria das vezes não. Mas o Rafinha, por si só, ele é um humorista sensacional, né? Então vale a pena. Em 6º lugar, o Pura Neurose. Pura Neurose, do Ronald Rios, cara. Que esse cara, se você não conhece ou não lembra, o Ronald Rios, ele já fez o Badalhoca no YouTube, lá nos primórdios do YouTube, que era uma porra muito engraçada. Ele fez o Oráculo na Jovem Pan, se não me engano participou do Pânico também, na rádio. Mas, pra mim, o Pura Neurose é um podcast muito bom, porque o Ronald é um cara engraçado. Ele é, de todos que estão na lista aqui, ele é o cara mais acessível. A galera participa do podcast, manda mensagem via e-mail e via WhatsApp também. E o Ronald é um cara engraçado demais. Mas por que tá em 6º, se você só falou qualidades, Corsa? É porque, cara, tem alguns episódios do Ronald que é muito bad vibe. E assim, é natural que seja, porque ele trata o podcast com tanta intimidade que ele se abre demais ali. E não que isso deixe uma coisa ruim, mas às vezes tem episódios que, assim, bota a tua vibe mais pra baixo, tá ligado? E isso não é uma coisa que eu costumo procurar. Flow Podcast, em 5ª posição. Estranho? Pode ser para algumas pessoas. Flow em 5º lugar, porque eles foram os pioneiros nesse formato de podcast, pioneiros no Brasil, nesse formato de podcast com 2 hosts e o convidado, bater um papo com o estilo Joey Rogan. E por que tá em 5º, mano? Se eles são... Tá ligado? Quando você fala podcast, as pessoas ainda falam tipo, eu tenho um negócio lá, um podcast. O que é? É tipo Flow. Virou referência demais. Então eu sei a relevância do Flow Podcast, mas faz muito tempo que eu não ouço um corte ou um episódio inteiro, porque às vezes os convidados também não estão me agradando, ou pela falta de tempo também, e paciência para ouvir às vezes as groselhas que o Monark fala. Em 4º lugar tá o Podpah, porque é exatamente como o Flow, só que não tem certos defeitos, que é a completa falta de informação sobre um convidado
O Podpah parece que eles se preparam mais. O Igão e o Mítico são engraçados. São da hora. Parecem, né? Parecem da hora. E também peca com os convidados. A gente entende que é difícil ter convidado muito bom todos os dias. Mas às vezes é só um convidado bom em uma semana, cara. E aí também não dá pra entender. Não dá pra entender, sinceramente. Terceira colocação. O podcast Viaja Comigo. Cara, esse podcast é um podcast que faz os meus olhos brilharem. Porque o Nando Viana... Porra, calma aí que eu vou ter que dar um Google aqui no nome do outro cara. Pera aí. Victor Amar. Cara, são os dois malucos muito engraçados e o podcast dele trata de como se fosse um RPG. Eles chamam um convidado e os dois começam a desenvolver um cenário na hora e tal, para a pessoa reagir e interagir com o mundo que eles vão criando ali na hora. É engraçado demais, mano, porque os caras são muito criativos, eles realmente são bons, e os dois são humoristas e, pelo que você percebeu aqui, talvez a maioria dos que eu citei aqui são ou foram humoristas em algum momento, porque é mais pra vibe por onde eu ando mesmo. Em segundo lugar, é o podcast finado, Brochada Sinistra, podcast do Magalzão Show, que é um podcast muito nonsense, é engraçado demais, principalmente quando tem a participação do Gala. Se você não ouviu, vá ouvir, porque eles são os caras que, assim, é doideira, pô. É doideira. Tu sabe que os caras estão falando merda ali, mas é entretenimento, é pra ser engraçado, é pra chocar, é pra ser, porra, contra a cultura, tá ligado? Brochada Sinistra é um podcast muito bom. E em primeiro lugar, eu não quero agir de clubismo nem nada, não entendam mal, mas vai ficar o podcast Chatlog, ou Chatlog Podcast, que é um podcast apresentado pelo Corsa, que é um cara muito engraçado. Ele dá uma abertura também pros seus espectadores. É um podcast que só tem um inscrito no canal, mas assim, cara, dá um banho na maioria dos outros podcasts, porque é aquele podcast que você escuta e se sente confortável e íntimo do apresentador. Você sofre, você ri com ele, saca? Então, se você ainda não ouviu, cara, procura aí no YouTube, aí, no Spotify, Chatlog, ou Chatlog Podcast, que é muito bom. É muito bom mesmo. Se inscreva no canal dele, cara. Comenta e dá o like lá. E valeu, galera. Se você tem uma outra opinião aí, mano, manda aí seu top 5, seu top 3, que eu vou dizer aí no comentário se eu concordo, se eu discordo. Eu posso ter esquecido alguns aqui, que eu tô fazendo essa lista quase que da cabeça, né? Mas é isso. Outro podcast legalzinho é o Ticaracaticast. Mas não tem muita coisa pra falar sobre isso, não. Também não é perfeito. Valeu? É isso e até a próxima.